paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 30º domingo do tempo comum. Significa que falta poucos domingos para concluir o ano litúrgico. E continuamos com a leitura do Evangelho de Marcos. Encontramos uma página bem conhecida e, podemos dizer, bem animada, movimentada, se podemos dizer assim. É aquela situação de um cego, o nome está no Evangelho, Timeu, filho de Timeu, que ao ouvir, ouvir que está passando Jesus, começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Os apóstolos, dizem de ficar calado, de não atrapalhar, é o mestre, mas o cego grita mais forte ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Acontece que Jesus manda chamá-lo e pergunta o que quer que faça para ele. O cego pede a vista, que eu possa ver, enxergar. Jesus o cura, diz que foi a fé que o curou, e o Evangelho se conclui dizendo que Timeu, agora que enxerga, segue Jesus no caminho. Por isso, como eu disse, é uma página do Evangelho bastante animada, cheia de gritos, de perguntas e de respostas, mas o que interessa é, evidentemente, a mensagem. Como sempre, o evangelista Marcos tem os seus detalhes particulares, próprios, e é bonito. Por quê? Em primeiro lugar, vamos lembrar, mais uma vez, poderia ser simplesmente uma cura ou um milagre, como nós estamos acostumados a chamar estes fatos dos evangelhos, mas não é somente isso. Primeiro, porque a cura, evidentemente, no mínimo acontece em dois níveis, podemos dizer, um material, à vista, mas o outro, muito mais. O cego, que agora enxerga, segue Jesus. Portanto, a finalidade desta página do Evangelho dá para entender, como também dos outros milagres, como nós chamamos das curas de Jesus, não é tanto o extraordinário, ou o evangelista nos comunicar os poderes que Jesus tem. Não, nós sempre somos convidados a refletir sobre quem é Jesus. O que ele faz revela o que ele é. Por quê? Porque a fé é dada e, nós acreditamos em Jesus, não simplesmente porque ele faz alguma coisa, porque pode até não fazer, vamos dizer, não faz conforme o que nós pensamos, sempre o desejaríamos nós, né? Ele faz do jeito que ele faz, evidentemente, e quer para o nosso bem, mas o importante é que nós acreditamos quem ele é. É aí que quando nós acreditamos quem ele é, Jesus faz também acontecer as coisas. Vou explicar isso rapidamente porque é importante. Importante justamente nesta página do Evangelho. Quem é, afinal, Jesus? O que é que o evangelista quer nos dizer nesta página do Evangelho? É aquele que não somente cura e dá a vista, mas é aquele que, justamente porque dá a vista, permite aquele homem cego de caminhar, de segui-lo no caminho, ou seja, de andar, de levantar, de sair de uma situação de ser parado, por exemplo, num canto lá na beira da estrada, numa outra situação que é de caminho, ou seja, ativa, positiva, de um sentido à vida, podemos dizer. Aquele que não servia para nada, entre aspas, claro, para entender, parado, sentado à beira do caminho, agora caminha, consegue seguir Jesus, é uma pessoa ativa, podemos dizer, que contribui, que colabora. Esse é o primeiro fato. Jesus é alguém que dá vida à nossa vida, dá luz à nossa vida. Portanto, não é simplesmente a vista em si que Jesus dá a este cego, mas é a possibilidade deste homem encontrar um caminho na vida. Portanto, vamos passar ao segundo ponto, que é justamente este. O homem parado, sentado, que começa a caminhar.
significa que Jesus pode, se nós o acolhemos, e o cego, que agora, neste diálogo com Jesus, quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, que eu veja, chama mestre que eu veja. Ou seja, antes era Jesus, filho de Davi. Provavelmente tinha ouvido isso, vamos dizer, um título que vem do Antigo Testamento, mas agora é o mestre, ou seja, justamente aquele que ensina o caminho da vida, aquele que é o caminho da vida. E o cego, que agora enxerga, levanta e segue Jesus pelo caminho. Outro detalhe interessante, porque nós sabemos, pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos eram chamados aquele que segue o caminho, ou seja, pessoas que estão no caminho, tanto faz, o sentido é este aqui, ou seja, caminha. Não são pessoas paradas, não são pessoas que não enxergam para onde ir. Contrário, quem caminha tem um caminho, em primeiro lugar, para depois tem também uma meta deste caminho. Sabe que pode, deve contribuir, colaborar e, portanto, ser alguém que sabe o que está fazendo na vida. E aí vem o último ponto que eu quero colocar também, que é sempre interessante, porque os discípulos, como eu falei, dizem ao cego de ficar calado, mas Jesus manda chamá-lo. E aí, o que é que eles dizem para ele? Coragem, Jesus te chama. É sempre uma palavra bonita, porque Jesus chama a levantar, Jesus chama a segui-lo, Jesus chama para perguntar também o que queres que eu te faça. Ou seja, acontece um diálogo entre este homem, na beira da estrada, e o próprio Jesus, que é outro fato extraordinário, porque Jesus não impõe a sua vontade, quer saber o desejo dele, para que, manifestando o desejo, a pessoa comece já a confiar naquele que vai lhe dar a vista. Portanto, é uma página, como eu disse, cheia de movimento, cheia de perguntas e respostas, de gritos, se podemos dizer, mas também de alegria. O cego, Timeu, agora enxerga e, diz o Evangelho, segue Jesus no caminho. É evidente que nós somos convidados com o Evangelho deste domingo a fazer também o nosso ato de fé em Jesus, para que Jesus cure todas as nossas cegueiras. E a cegueira não quer dizer simplesmente que não enxergamos, né? Significa também que muitas vezes nós estamos parados, nós estamos acomodados, preferindo talvez viver de esmola ou de gritos no sentido tem de piedade e tudo mais, em lugar de tomar conta da nossa vida, de organizar a nossa vida, de buscar aquele que pode sim abrir os nossos olhos e dar um sentido grande à nossa vida. Portanto, nós somos estes cegos, podemos dizer, na beira da estrada, que porém deveriam prestar atenção. Passa Jesus, por que não? Talvez encontramos Jesus ou não, percebemos que Jesus quer também nos convidar para levantar, para dizer o que queremos, para manifestar o interesse que temos em segui-lo, talvez no caminho, ao menos entendendo, podendo enxergar, evidentemente, dá para seguir Jesus. Tem a escolha do cego que quer ver e tem a escolha também seguinte de seguir Jesus. Não é obrigado o cego a seguir Jesus, que agora enxerga, mas é alguém, diz o Evangelho, seguia Jesus pelo caminho. Somos nós. Se pensamos a todas as oportunidades que nós temos de encontrar Jesus, de conhecê-lo, de pedir também, filho de Davi, mestre, tem piedade de mim, que eu veja, que eu entenda, que eu compreenda, que eu seja feliz por ter levantado e começado a seguir Jesus, a segui-lo no caminho. Ou seja, deveríamos ser cristãos um pouquinho mais animados, um pouquinho mais capazes de caminhar, um pouquinho mais ativos. Às vezes, claro, cumprimos as nossas obrigações, mas não estamos envolvidos em algo bonito que poderia acontecer
na nossa vida. Ou seja, enxergamos muito pouco. Parece até que não enxergamos. A fé não serve, a fé não é uma luz para a nossa vida, não é uma luz para as decisões da nossa vida, portanto, estamos por aí esperando as luzes. E será que a luz da vida não é mesmo Jesus? Aquele que quer abrir os nossos olhos, aquele que quer nos convidar, levanta-te, te chama, o mestre te chama, e nós respondemos com alegria e com disponibilidade. Queremos seguir Jesus também no caminho, porque enxergamos nele o sentido grande, bonito, profundo, único, mais importante de todos da nossa vida. Que o Senhor escute o nosso pedido também, abra os nossos olhos, o nosso coração e nos dê a coragem de segui-lo no caminho da fé.